Caríssimos, sejam bem-vindos a esse momento singular da nossa história, onde, mais uma vez, para terminarmos a caminhada de uma semana, que eu tenho certeza que quem leva a vida a sério, uma semana pode ser muito pesada. Mas também, e obviamente, iniciamos uma outra semana, que pode ser profundamente marcada pela esperança ou pela desolação. Pela luminosidade, como agora nós vemos o sol surgir nessa manhã, que até então tinha sido bem chuvosa, ou então continuarmos a ver a nossa história, os nossos dias, como quem não tem cor no olhar, não tem um motivo para viver. A nossa celebração de cada domingo, na verdade, é trazer tudo aquilo que nós vivemos e apresentar ao nosso Deus. E confiar nele a nossa necessidade, confiar a Ele a nossa necessidade de ter um ânimo para continuar a viver e matar, pelo menos, um leão por dia. Gostaria de, no início, fazer uma pergunta. Quando nós queremos uma boa educação para os nossos filhos, nós procuramos, pelo menos, a melhor escola. Aquela que tem um bom desempenho, procuramos bons colégios. Vivi essa experiência que, ainda que na rede pública, a gente procurava aquele lugar ali, tem aquele curso e é bom. Aqueles que agora, por exemplo, já estão na adolescência, já devem começar a pensar nos seus cursos. E daí, nós escolhemos as escolas, nós escolhemos os cursos. No tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, isso era uma prática. Eu gostaria de aprender sobre a palavra, sobre a lei do Senhor. Então, eu procuraria o melhor mestre. Entrava na sua escola e aprendia com ele o que dizia a Escritura. O próprio Paulo, do qual nós escutamos a segunda leitura, foi discípulo de Gamaliel. Existiam outras escolas. Porém, Jesus age de um modo diferente. Não são os discípulos que escolhem a Ele. É Ele quem escolhe seus discípulos. Ele diz e chama. E eles poderiam ir ou não. Como também, numa medida inversa, o mestre da lei poderia aceitar ou não aquela pessoa que queria entrar na sua escola. Se antes era o discípulo que escolhia o mestre, agora é o mestre que escolhe seu discípulo. Eu não estou dando volta. Tem um porquê de eu falar isso. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 23, anda às margens do mar da Galileia e escolhe seus discípulos. Os primeiros discípulos, ele os chama. Eles deixam as redes, deixam o pai Zebedeu e seguem a Jesus imediatamente. Essa é a expressão que brota no versículo 23 do capítulo 4. Eles imediatamente, sem pestanejar, na hora, deixam a barca e o pai e seguem a Jesus. Percebam, Jesus os chama e eles o seguem, imediatamente. Imediatamente significa, como já disse, deixar tudo,
mas também um lançar-se. Entrar para uma escola que irá modificar completamente aquilo que compreendem de vida e de horizonte. Porque todos nós aprendemos a olhar a vida a partir daquilo que vivemos com pais, na nossa educação, no nosso conhecimento técnico, científico, as nossas experiências. No entanto, que um sorriso, dependendo da ocasião, quando nós nos lembramos de nossa mãe, nós sabemos que é um perigo. Me lembro uma vez em que, brincando com minha mãe, ela disse assim: é mesmo? Esse é mesmo era horrível. Provavelmente os coroinhas também devem ter algumas expressões assim, dependendo do sorriso ou da expressão que tem em casa, sabe que o chumbo vai ser grosso. Né, filho? Pois bem, nós aprendemos a ver a vida, nos comportar na vida conforme a nossa história. Entretanto, esses discípulos, eles deixam a barca e o pai no sentido de deixar as suas seguranças e abrir-se a um novo conhecimento. Ao conhecimento que eu gostaria de novamente voltar. O conhecimento que diz na reprise, na repetição, no versículo 13, que Zabulum e Neftali, caminho do mar, região dos pagãos, viu uma grande luz. E essa luz era o próprio Senhor que andava pelas margens daquele lugar e pelas ruas e chamava aos homens para caminhar com ele. E não eram obrigados a caminhar com ele. Poderiam escolher segui-lo, mas escolheram segui-lo. E ele próprio disse: vós sereis pescadores de homens. E mais à frente, mudando um pouco a analogia, a expressão, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas não é ele a luz? Como nós podemos iluminar alguma coisa? Como nós podemos fazer alguma diferença num antro da humanidade que está marcado por tanta escuridão? Explico. Nada melhor do que encontrar uma pessoa boa na nossa história. Nada melhor do que encontrar uma pessoa que nos ame. Nada melhor do que encontrar alguém que olhe para nós e consiga enxergar as nossas dificuldades e debilidades. Me lembro uma pessoa que, de temperamento difícil, com uma história marcada por muito sofrimento, ela, depois de um tempo, ela disse para alguém com quem conviveu, que ela usou essa expressão: aquela pessoa conseguiu me enxergar além do que eu mostrava. Ela iluminou meu caminho, e eu percebi que eu devo iluminar o caminho dos outros. Meus caros, nós, à medida com que assumimos seguir Jesus Cristo e entendemos que na escola dele as nossas capacidades, as nossas aptidões, mas também a nossa experiência não é desprezada, mas transformada, nós entendemos que nós podemos iluminar a história. Afinal de contas, o que seria de um mundo onde não tivessem aqueles que são extremamente ativos e rápidos? Mas também o que seria da nossa história se todo mundo resolvesse andar a 120 por hora na vida? Teria muito estrago. Entrar na escola de nosso Senhor Jesus Cristo para iluminar o mundo e saber que Ele é o parâmetro para nos comportarmos. Ele é o parâmetro para enxergarmos as pessoas. Ele é o parâmetro para realmente construirmos a história do jeito que a gente fala que ela deve ser. Veja, construirmos e não recebermos pronta. Porque o Senhor nos chamou para segui-lo. Ele não disse que iria fazer o caminho sozinho e que nem iria nos dar alguma coisa pronta. Ele nos chamou a caminhar com Ele. Ou alguém viu alguma coisa diferente no Evangelho até então? Sabia da resposta. Assim, então,
entrar na escola de nosso Senhor Jesus Cristo e escutar dele, caminhar com ele. Pena que nós ainda vivemos num tempo onde nós concretizamos aquilo que Paulo alertou aos coríntios. Nós nos identificamos com pessoas, nos identificamos com correntes, nos identificamos com ideias, mas nos esquecemos de quem realmente deve ser o parâmetro de nossa identificação: Jesus Cristo. Não é à toa e sem sentido que Paulo vai dizer: com efeito, a família de Cloé me deu uma triste notícia, que está havendo contendas entre vocês. Entre vocês está tendo discussões, está tendo brigas, discórdias, bagunça. E não é por coisas relevantes. E geralmente na igreja e na vida a gente não briga por coisas relevantes. A mulher pode brigar com o marido porque ele aperta a pasta de dente na parte do meio, mas ela quer que aperte embaixo. Geralmente as brigas com os filhos é porque você não colocou a sua roupa no lugar que deveria. Principalmente a meia ou outras peças de roupa. As nossas discussões, as nossas brigas geralmente não são por coisas muito sérias. São por coisas que a gente poderia simplesmente observar com um pouco mais de cuidado. Assim também na igreja. Qual era o motivo da briga da comunidade de Corinto? A mesma briga que ainda pode acontecer entre nós. O próprio Paulo vai dizer: está havendo contenda entre vocês. E eu digo isso porque entre vocês existem aqueles que falam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Mas quem deu a vida por vocês? Vocês foram batizados por quem? Vocês adquiriram a palavra por meio de quem? Quem é a palavra que eu vos anuncio? Sou eu? É Apolo? Traduzindo hoje, não precisamos fazer muito esforço. Eu sou daquele grupo ou desse. Eu gosto daquele pregador, não deste. Mas nós não nos identificamos e não nos lembramos do fundamental. Quem realmente é o parâmetro para iluminarmos o mundo? Eu tenho a certeza que eu não sou esse parâmetro. E se nós formos honestos, nós mesmos saberemos que se nós tentarmos jogar a nossa própria luz no meio da história, nós vamos fazer uma bagunça. Prova do que está acontecendo em todos os âmbitos de nossa sociedade, porque nós nos esquecemos quem realmente é a luz, quem realmente é a palavra, a quem realmente fomos convidados a seguir. Nós somos capazes de discutir por coisas tamanhas, sem sentido. Enfim, na liturgia de hoje, a partir da palavra, só gostaria de fazer uma pergunta. Diz o Evangelho de Mateus que os primeiros discípulos que compõem a igreja e todos nós recebemos uma seguinte palavra imperativa: segui-me, segui a mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Segui a mim, e vocês iluminarão o mundo. Segui a mim, e eu estarei com vocês. A pergunta é: nós estamos seguindo a Ele e caminhando com Ele? Só essa pergunta. Acho que ela já é balizar para sabermos como viveremos a nossa semana.